Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para a nossa 20ª lição do nosso curso de latim. Nessa lição vamos ver a quinta declinação. O livro que estamos utilizando, os senhores já sabem, é o Gradus Primus, de Paulo Roney. É um livro que aqui, esse Gradus Primus é a parte básica, essencial. Depois ele tem outros níveis, que é o Gradus Secundus, Gradus Tertius e o Gradus Quartus, dos quais pretendo gravar também a sequência das aulas ali contidas, mas depois do Gradus Primus faremos uma breve pausa para nos prepararmos para os livros que vêm mais adiante. Então, esse é o livro que estamos seguindo. As páginas desse material estão entre as 66 e as 68. Vocês podem ver que são sempre lições extremamente curtas. E se você chegou agora aqui no canal, meus caros, seria interessante que você prestasse atenção nessa playlist que eu vou deixar aqui em cima para acompanhar os vídeos. Note que em latim nós temos um vídeo de introdução gramatical que é extremamente importante para entender algumas coisas do latim, como a acentuação, a pronúncia que estamos utilizando, como as letras, como são pronunciados os sons de acordo com a letra, porque em latim e em grego clássicos existe uma analogia perfeita entre o fonema, aquilo que a gente fala, e o grafema, aquilo que está escrito. Não é destoante, como a gente tem em muitas línguas, inclusive na nossa, no português, letras que têm 4, 5 sons e um som que é escrito de 5, 6 formas distintas. Em latim e em grego, por exemplo, isso não existe. A semelhança entre fonema e grafema é simplesmente perfeita. Aquilo que está escrito é exatamente aquilo que é dito. Ou talvez, se a gente pensar historicamente, aquilo que é dito, aquilo que era dito, que era falado, era exatamente aquilo que foi transformado por escrito. Era uma língua extremamente mais simples. Só depois, com o latim vulgar, é que essas coisas começaram essas diferenças entre o que se fala e o que se escreve é que vão aparecer mais pontualmente. Então, meus caros, se você ainda chegou aqui agora, vá para a playlist e comece desde o início do nosso curso. Entre nos grupos do Telegram ou do WhatsApp, são a mesma coisa. Os links estão aqui embaixo na descrição. E dali você pode ter acesso ao material para poder estudar, certo? Não se esqueça, porém, de inscrever-se no canal. Isso é muito importante, extremamente importante. E curta esse vídeo antecipadamente, porque o like, a sua curtida, é extremamente importante para nós que produzimos conteúdo e conteúdo de qualidade aqui dentro desse universo do YouTube. Então, essa é a quinta declinação. Com esse vídeo, com essa aula, a gente termina o sistema das declinações, pelo menos visto da forma mais simples possível. A gente termina as declinações, que são 3. Então, a gente já viu a primeira, cujo genitivo, cuja marca característica, cujo DNA, lembre-se, o genitivo é o DNA da palavra, cujo genitivo termina em singular, termina em AE. Todas as palavras da primeira declinação têm o genitivo terminado em AE. Vimos a primeira declinação, a segunda declinação, que tinha os nomes masculinos ou femininos. Também aqui, a primeira tinha, a maioria dos nomes era femininos e alguns nomes masculinos, mas todos terminavam em AE. Agora, na segunda, nós temos nomes masculinos e femininos terminados em us, em er e em ir, e os nomes neutros, que são os us, pode ser alguns masculinos e femininos, mas os nomes em er e em ir são sempre masculinos. E os neutros terminados em todos esses 4, us, er,
ir. Tem o genitivo em i. E vimos a terceira declinação também, cujo DNA, cuja marca do genitivo é o genitivo singular termina em is. E vimos que havia dois grupos, os grupos parissílabos com o genitivo em ium e os grupos imparissílabos com o genitivo em essa definição, essa não deve ser estranha, porque você, caso não se recorde, volte para as lições sobre a terceira declinação. E a quarta declinação, vimos, eram nomes terminados em us, cujo genitivo singular era us, sendo esse us do genitivo longo, ao passo que, por exemplo, a palavra cantus, o canto, a canção, cantus e cantus, o genitivo é mais arrastadinho. E agora a quinta declinação, e com ela a gente conclui o quadro das declinações. Tá certo? Vamos adiante. Aqui está a imagem que encabeça a leitura. Todas as lições desse livrinho de Roney são encabeçadas por uma imagem que conta mais ou menos a história. Então aqui vocês estão vendo um menino sentados, o outro de pé diante do professor, do magister, e o magister está apontando alguma coisa no chão. Vamos ver do que se trata. O título é In Schola Orbili Pupili. In escola, veja que o alongo quer dizer que isso é um ablativo. O in pede ou ablativo ou acusativo, dependendo do tipo de... Se haja movimentação na direção com entrada, é acusativo, se não, é o ablativo. No grupo do WhatsApp e do Instagram, eu acho que eu tenho uma imagem disso. Depois eu vou buscar aqui nos meus arquivos e vou deixar isso lá no grupo dos grupos, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, cujos links para acesso estão aqui embaixo. Você pode escolher um deles, ou o WhatsApp ou o Telegram, porque as mesmas coisas estão em ambos os grupos, não precisa participar dos dois, aquele que seja melhor para você. E vou deixar também lá no Instagram, o link está lá, é o último link da descrição desse vídeo, eu vou deixar uma imagem, vou ver se tenho. Eu tenho quase certeza que tenho. Eu sei que eu tenho para grego. Mas eu acho que eu adaptei de uma que eu já tinha para o latim. Então, eu vou deixar lá em todas essas mídias sociais que fazem parte aqui da confraria. Vou deixar uma imagem significando cada uma das preposições, as que a gente já estudou e as que a gente ainda nem estudou. Então, na escola, aqui, orbili, pupili, com essa terminação. E na escola, a gente pensa, qualquer escola do Império Romano? Não, uma específica. Então, se está especificando, se está determinando, aqui é um genitivo. Orbili, pupili, na escola de Orbilio Pupilo. Vamos à leitura. É um diálogo magister. Heri, de aetate aurea legimus, nunc remnoam docebo, quotidie discitis aliquid, utile appelles dicebat, nulla dies sine linea. Describite ergo sententia poetae publiciri, magister usus omnium est rerum optimus. Aule, lege et explica sententiam. Aulus, qui cum sexto ludebat, tacet. Magister, cauve, aule. Si ludes in schola, te castigabo, optime dicit sapiens, caeque sunt oculi si animus alteras res agit. Excelente lição. Vamos aqui. Heri de aetate aurea legimus. Ontem, Heri de aetate aurea legimus. Ontem lemos a respeito de
Aetate Aurea, a respeito da época de ouro. Essa aqui, esse here dele, na verdade, é a lição passada. O capítulo 19 a gente tratou da Idade Áurea, da época de ouro. Nunc renovam docebo. Agora, uma nova, ensinarei, docebo no futuro, ensinarei uma coisa nova, um assunto novo, uma matéria nova. Quotidie discitis aliquid. A cada dia aprendeis alguma coisa. Utile apelles dicebat, como o famoso, esse ile, que significa aquele, né? De onde vem em português o nosso ele, antigamente escrevia-se com 2 L's. Utile, e do francês você tem o il, e o italiano também, como artigo definido. No francês, o il é pronome pessoal, e no italiano é artigo. Então, utile apelles dicebat, quando ele vem antes do nome, significa o famoso, como ut, dizia o famoso Apelles, um pintor. Nulla dies sine linea, nenhum dia sem pelo menos uma linha. Describite ergo sententiam poetae publili suri. Anotai, describite, anotai, portanto, a frase, a sentença do poeta Publio Ciro. Magister ussus omnium est rerum optimus. O melhor professor de todas as coisas, veja, Magister optimus, o melhor professor, o mais excelente mestre, omnium rerum, de todas as coisas, omnium, todas, de todas, rerum, palavra da quinta declinação, est usus, é a prática. A prática é o melhor mestre de todas as coisas. Aule, lege et explica sententiam. Aulo, lê e explica a sentença. Aulus qui cum sexto ludebat tacet. Aulus, que estava brincando com sexto, cala-se. Magister diz, cauve, aule, tome cuidado, aula. Se ludes in escola, te castigavo. Se brincas na escola, castigar-te-ei. Optime dicti sapiens. De maneira excelente, de maneira magistral, diz o sábio. Caique sunt oculi, são cegos os olhos, se animus alteras res agite. Se o espírito ocupa-se de outras coisas. Se a alma, se o espírito faz outras coisas. Se você está preocupado com outras coisas, aquela coisa em que, em tese, você está dedicado, você vai estar cego e fechado para ela. Essa é a lição, o ensinamento que nos dá aqui o Magister Orbilius Pupillus. Esse daqui, na verdade, esse quadro, dessa vez eu não tirei daqui, porque eu tirei do meu livro, aqui, do latim ao português, Rudimentos de Filologia e História da Língua Portuguesa, com uma pequena gramática de latim. Já expliquei no outro vídeo, em outra aula, por que é que eu não usei o meu livro. Poderia tê-lo usado, mas o objetivo desse livro foi feito por meus alunos do curso de letras, era dar umas noções básicas de latim, não era aprofundar. Então, vimos as 5 declinações, sem nenhum tipo de exceção, assim como fez o Roney, mas não estudamos todos os verbos, porque isso aqui eu pretendo ainda fazer no segundo livro. Ainda pretendo sair a segunda parte desse livro aqui, que não sei ainda como vai se chamar, nem quando será publicado, nem comecei a escrevê-lo ainda, ele está ainda aqui na minha cabeça, tenho que botá-lo no papel. Então vamos aqui. Aqui está a declinação da palavra dies em latim. Uma particularidade: todas as palavras da quinta declinação são femininas, todas são femininas, exceto dia, que pode ser masculino.
exceto dia, que pode ser masculino também. E a gente vai ver na sequência em que situações dias pode ser masculino. Por isso que eu botei aqui, porque no livro de Roney, a palavra que está declinada, na verdade, é res, coisa, res, que apareceu na lição. Seria mais lógico, portanto, eu colocar res em vez de dias. Mas o processo é o mesmo. Então você tem nominativa, que no meu livro está separado por casos retos e oblíquos sempre. Os retos são nominativo, acusativo, vocativo, e você tem dias, diem, dias. E as três formas ficam iguais: dias, dias, dias. Vejam que esse fica longo, dias. E aí você tem o genitivo, dativo e oblativo, que são os casos oblíquos. Você tem diei, isso está na página... Isso está na página 120 do meu livro, quando começa a gramática, onde explico a quinta declinação, e cujo título, interessantemente, é In Escola Orbili... Ah, mas aí é verdade, eu tirei a lição, essa lição eu tirei, eu adaptei desta daqui do Paulo Ronay. Dicti magister, heride aetate aurea legimus, nunc renovam docebo, quotidie discitis aliquid, utile appelles dicebat, nulla dies in linea, describet ergo sententia poetae publili siri, magister usus optimum, omnium est rerum optimus. E aí eu não fiz só a sequência, mas eu tirei daqui, desse texto do Ronay. E aqui estão os dias, que pode ser masculino ou feminino, né? Spes, declinam-se exatamente assim: spes, spei, spes, spei, esperança, fides, fidei. Em latim clássico, a palavra fides significa mais bem confiança, porque essa noção de fé, quando a gente ouve a palavra fé, essa noção de fé que a gente tem não era uma noção que fosse do mundo clássico. Então, tanto nas três línguas que a gente estuda aqui, a noção de fé, pistis em grego e emuná em hebraico, todas elas estão ligadas com confiança. Você ter confiança numa pessoa, isso é fides. Por isso a gente diz que é fidedigna, uma pessoa digna de confiança. E spes, spei, species, speciei, que é a espécie. E vamos ver agora as exceções, quando dias é feminino ou quando dias é feminino. E aqui tá, isso aqui foi tirado do meu livro, está na página 121, nas páginas 121 e 122 existe essa particularidade que eu resolvi colocar ali. Então, os nomes da quinta declinação, como eu já disse, são femininos, excetuam-se que são compostos, né, dias e merídias, o dia e o meio-dia, que são masculinos. No singular, pode ser usado como feminino, o dias, quando indica um dia estabelecido, nas expressões dies dicta, dies constituta e dies querta, que significa todas as três, dia estabelecido. Dies constituta está lá em César. Dies constituta causae dictionis orgetoricis ad iudicium omnem suam familiam coegit. No dia estabelecido do julgamento, dictionis, orgetorige reuniu toda a sua família. Coegit omnem suam familiam, reuniu toda a sua família. Mas vejam, die constituta, no dia estabelecido, que está aqui ali. Die dicta, dies constituta e dies querta. Todas essas três a gente traduz por dia estabelecido, embora esteja no feminino. Quando significa genericamente tempo, diem inquirendi per exiguam postulavi, Cícero. Pedi muito pouco tempo
para as investigações. Diem inquirente per exiguam postulave. Pedi per exiguam, muito pouco tempo, diem, para as inquirições. E quando significa data. Earum epistulam inaltera dies erat adscripta nonarum aprilium. Numa das duas cartas, inaltera, estava escrita, dies erat adscripta, estava escrita a data de nonarum aprilium, de 5 de abril. Talvez eu dedique um vídeo, no curso do Ronay não tem, mas talvez eu dedique um dia a como funciona o calendário latino. Isso é interessante. Então está no meu livro também isso. Na página 121, essa daqui, isso daqui está na página 122. E aí, meus caros, se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de dar o seu like e de inscrever-se no canal. Ative o sininho também para receber as notificações. Vejam, das páginas 69 do livrinho do Ronay até a página 75 são algumas atividades lúdicas, jogos de vocabulário. Então, algumas brincadeiras que Ronay coloca aqui para praticar o que já foi visto nessas 20 lições. Então, e aqui tem o quadro sinóptico das declinações. Todas elas, já que a gente viu as 5 declinações, aqui entre as páginas 72 e 73 está esse chamado quadro sinóptico das 5 declinações, com o significado nominativo, sabe? Vale isso, o vocativo aquilo, o acusativo aquilo, então estão aqui, e a declinação dos adjetivos. Então aqui está um quadro sinóptico, tanto dos substantivos quanto dos adjetivos de primeira e de segunda classe, de que já falamos sobre eles em vídeos em aulas precedentes. E com isso, meus caros, a gente termina. E vamos para depois vamos começar já completamos agora 2 terços do material que está previsto. Se você vem seguindo essas lições com afinco, você certamente já deve ter percebido o quanto você aprendeu de latim. Ainda é pouco, claro que é pouco, temos pouco vocabulário aqui no material, mas isso vai crescendo à medida que a gente for fazendo as próximas aulas, certo? Então, não se esqueça, ative o sininho das notificações para ser informado de todos os vídeos que subam aqui para esse universo youtubiano e se inscreva no canal. Curtam essa aula, isso é extremamente importante. Curtam essa aula, porque você vai fazer a diferença. E a gente se encontra na próxima lição. Tchau, tchau. O alete.